Se eu pegar essa ilha e esse helicóptero, e aí tudo faz sentido, porque aqui tem zumbis e ali não tinha, e agora? É isso! É isso! Eu sabia! Guaxaverso existe. Como assim? Você entendeu a referência do último episódio? Olha só, faz O Guaxa sabe o que faz. O que é o Guaxaverso? Era só uma questão de tempo. Todos O Guaxaverso vão sempre conhecer existiu. o Então nós finalmente Eu quero provamos entender o a existência do Guaxaverso. Alguém me explica o que é o Guaxaverso? Pessoal, não existe Guaxaverso. Eu acredito no Guaxaverso. Mas supondo que ele exista. Guaxaverso, onde o que não existe é debatido. Anderson Kamatari colocou: Fencas, eu não conhecia sua cara, só sua versão em desenho do seu avatar. Ele não disse qual é a melhor. Ele disse que conhecia só o desenho, né? Em geral, vem a decepção, mas tudo bem, eu tô acostumado, cara. Quando a gente, antes da pandemia, quando a gente ia em evento, né, Guaxa, a coisa mais comum que tinha era: vocês são assim? E aí aquela cara de decepção. A função do evento presencial é decepcionar. Enfim. Olá, eu sou Marcelo Guaxinim, narrador, produtor, idealizador, podcast do Realidade para Guaxinim e, apesar de você, amanhã de ser outro dia. Pra quem não sabe, o Guaxaverso é o nosso antigo escudo mestre. Aqui vamos ler os comentários e discutir as teorias do último episódio, que no caso foi RP Guaxa 119, Queimada, Ascensão das lendárias cobras roxas. E estou aqui com um dos jogadores desse episódio. Vocês sabem a regra, o André já gravou um Guaxaverso, então a gente tenta chamar um jogador que ainda não tenha gravado. E estamos aqui, temos a honra, diretamente do Canadá, Fencas. Beijei! Bom dia ou boa tarde, né? Dependendo em que lugar do globo você está. Pois é. Eu diria mais que apesar de você amanhã ser outro dia, esse outro dia tá demorando pra chegar. Mas há de chegar, gente. Há de chegar. Não, mas fim do mês, a gente tá falando do dia do Saci, gente. Aquele senhorzinho com o gorrinho vermelho. Claro. Ele vai chegar. Final do mês ele chega. Que vem o Saci e não o Halloween. Aqui tem Halloween. Eu estou até curioso como é que é um Halloween em loco. Ah, é verdade. A Malu perguntou pra mim hoje, assim, de manhã. Então tem Halloween esse mês, assim? Então vai ter doce? Eu falei, não, aqui não. Ao contrário dos seus desenhos, não. Algum curso de inglês deve fazer algum do tipo? Deve fazer algum do tipo. Aqui não. Aqui o nosso prédio tem 6 apartamentos, só tem 2 apartamentos com criança e eu não imagino que vão fazer. A gente tá aqui pra ler os comentários do episódio passado. Esse episódio está sendo gravado na Twitch, twitch.tv/rpguaxa. A gente tá ao vivo aqui segunda-feira, 20 horas e 18 minutos, horário de Brasília. Isso é importante, porque temos muitos fusos horários envolvidos aqui. E normalmente segunda-feira, às vezes terça-feira, e se tudo é errado, quarta-feira ou outro dia. A ideia é sempre o início da semana seguinte, em que o episódio saiu. A gente vai até o post e ler os comentários que vocês deixaram. Por enquanto, a gente tá lendo todos os comentários. Cada gravação que a gente tá fazendo, eu me arrependo mais dessa escolha. Então, uma hora eu vou ter que dar algum jeito de diminuir essa leitura. Mas isso envolveria um planejamento que eu também não quero ter. Então, vamos ver o que acontece. Outra coisa que eu esqueci. Segue a gente nas redes sociais, além da Twitch, segue a gente no Instagram, @MarceloGuaxinim, @RPGuaxa, tanto no Twitter quanto no Instagram. O Fencas tem o Twitter, que é Fencas. Tem Instagram também? Não, Instagram @alma. É verdade. Tanto que o Instagram da RP Guaxa não sei o que cuido, são outras pessoas. Mas, segue então o Fencas lá no Twitter também. E vamos lá, primeiro comentário é do Gilberto Caldeira, ele coloca: Olá a toda a Guaxomunidade. Ainda não ouvi, pois está com erro no Spotify. Aí vim ouvir por aqui e aproveitei para comentar antes do Jorge Marcos Santos Silva. Explicando Fencas, Jorge Marcos Santos Silva é o cara que comenta sempre o primeiro episódio, porque ele comenta no ônibus a caminho do trabalho às 6 horas da manhã. Então, normalmente, ele é o primeiro a comentar. Mas o Gilberto Caldeira veio aqui furar a fila do Jorge Marcos Santos Silva. Depois ele continua. Na verdade, eu nunca comentei antes, mas vou tentar comentar mais vezes. Adoro RP Guaxa. Conheci de maneira aleatória, passeando pelos podcasts do Spotify, ouvi A Flechada do Seu Zé e virei fã. Já ouvi quase todos. Ouvirei o episódio de hoje e depois volto. Abraço a todos. E daí ele voltou. Voltei! Gente, que episódio magnífico! Ri igual uma hiena. Ri igual uma hiena é uma boa classificação. Inclusive, acordei minha esposa e tive que deixar para ouvir o resto depois.
mas aquele negócio dos bonequinhos foi genial. Os personagens não reconhecendo o baterista também foi hilariante. É bom ressaltar, Fencas está aqui, os jogadores sacaram, né, os personagens que não. Eu queria... Muita gente... Eu acho que essa pergunta até deve aparecer de novo, Sim. Mas já vamos responder aqui. Achei que teria algumas coisas sobre furos na mão na hora de se despedir ou algo assim, mas não precisou. Foi bem óbvio, kkkkkj. Eu tentei ser o mais leve e respeitoso possível, né? Esse episódio se passa logo após os Cavaleiros do Bicho clássico, certo? Eles passam entre o clássico e o Nova Geração, sim. Pois o Zé Trabalhador foi deposto e a música e esportes voltaram. Se não me engano, os fatos desse episódio são contemporâneos a um de corridas. Ou será que tô louco? Eu não lembro. Sinceramente, eu não lembro. Mas é provável. Enfim, quer dizer, os episódios são independentes entre si e... Então, não, porque cada episódio é único, né? Enfim, sou péssimo teórico, vou deixar essa parte pra quem sabe. Abraço a todas as pessoas envolvidas. Abraço, querido. Obrigado pelo seu comentário. A gente tava comentando aqui que eu fui um dos primeiros patronos, né? Que eu tava aqui quando tudo era mato ainda. E na minha época, esse negócio de ter ligação entre episódio era tudo balela. Isso aí não existia. Na verdade, era episódio fechado e tudo mais. Agora eu vejo um monte de comentário. Não, esse episódio se passa em tal lugar. Gente, cada episódio é separado. No Guaxaverso é o único. Sabe que não existe. Não existe. Pô, mas eu não sei porque as pessoas se debruçam nisso. Mas enfim, vamos ao próximo? Vamos lá. João Balieiro Queiroz. Oi, Guaxito e convidade do dia, no caso eu. Tudo bem com vocês? Me mijei de rir com esse episódio. A quantidade de gente que se mijou com esse episódio, a gente vai ver. Não é pouco não, mas beleza. Vi um tanto de referências outras no ar, mas deixa pros outros teóricos. Ter Deb e Fencas de volta foi uma delícia. Eu adorei também, João. Tava com saudade da paspalhagem desses dois. Obrigado por esse adjetivo. E claro, André mandou muito bem como menino esquecido. Mandou mesmo, André tava maravilhoso. Agora eu queria dar um agradecimento especial a você, Guaxa, por ter me dado a voz do emo de franja e unha pintada. Eu tinha lido o nome do NPC e assim que você descreveu, eu comecei a rir muito, mas me senti representado. Enfim, beijos a todos e até a próxima. Até, João. Até. Assim, eu não vou dizer que quando pensei no personagem, pensei, porra, o João tem que fazer isso aqui. Mas talvez. O Rodrigo Azevedo, ele comenta: olá, galera. Olá, Guaxa, que sou eu. Guaxavidado, que é o Fencas. Oi. E Guaxomunidade, que é todos aqueles que estão ouvindo ao vivo na Twitch ou pelo feed, né? Tudo certo com vocês? Na medida do possível. Né? Tirando tudo de ruim, então tá ótimo. Certo, Fencas? É a vida, né? Às vezes nem assim. Passando para deixar meus comentários sobre esse episódio. Que abertura mais fofa. Excelente. Ana Beatriz lendo as regras. A Ana Beatriz fazendo a Ana B, que é um NPC que eu fiz claramente inspirado pra ela, volta no episódio das crianças, tá? Essa Ana B ainda vai aprontar muito na creche da Tia Mel. Vocês aguardem ela, porque isso foi só aquele momento, aquele easter egg que preparava vocês pro futuro. Que episódio espetacular, Zorzal fenomenal na edição, perfeito, menino Zorzal, sempre maravilhoso. Mestre Guaxa foi excelente na criação e narração mais uma vez. A risada da Debbie é contagiante, é verdade. Ela devia ser contratada por aqueles programas de auditório pra rir, sabe, no meio da plateia. Ela tá perdendo muito. Doutorado, pra quê? Ela podia estar em programa dominical ganhando muito dinheiro. Assim, imagina, ela podia substituir a lendária risada do Chaves. Sabe aquela risada que ninguém sabe o que é aquilo? Podia ser só a da Deb, pô, maravilhoso, já daria muito melhor do que... Remake do Chaves com a Deb, a gente precisa disso. Olha só, fica a dica. Porra, dá pra fazer um episódio assim, baseado em Chaves e eu peço pra Deb gravar só as risadas pra gente botar de fundo. Como claque, maravilhoso. Vou anotar. Trapani se fazendo de medroso me rendeu boas risadas e o Fencas se achando Ferris Bueller, quebrando a quarta parede. Exclamação. A descrição dos garotos do Flipper saiu de algum livro de psicologia ou consultoria. Saiu de anos trabalhando em escola. É isso. O jogo com a morte me lembrou o filme Bill e Ted, que eu achava o máximo, os jogos contra a morte. Aliás, que dublagem do Trota. O Trota é um dublador de verdade, ao contrário da gente que é tudo amador. Tirando o Danilo e o Trota, que a gente é tudo amador, né? O Trota fez uma morte incrível. A morte também volta esse ano, fiquem ligados.
A morte vai pedir uma carona esse ano, mas não é baseado nesse filme. Sim, obviamente, a inspiração veio de Bill e Ted, que por sua vez se inspirou num filme chamado Sétimo Selo, um filme desses clássico alemão, de guerra. Na verdade, o episódio teve duas bases. Um clássico filme do cinema e esse filme alemão chamado Sétimo Selo. No caso, o clássico filme é Com a Bola Toda, do Ben Stiller. Que é muito melhor do que o Sétimo Selo, diga-se de passagem. Tem um pouco mais de ação e tal. E tem cores, né? Porque o que a gente precisa é cor. No Jogo do Céu, a terceira pessoa era Jesus? 4. Caracas, Agatha. Que voz fazendo a secretária do submundo. E como eu ri com a zoeira do boneco esqueleto e da Barbie. Às vezes eu acerto. Cara, às vezes... essa parte, eu não sei se deu pra sentir no episódio, mas foi um momento em que a gente parou a gravação porque a gente tava tentando recuperar a respiração de tanto rir. Porque foi um negócio tão inesperado, tão absurdo, que, cara, assim, tem vezes que a gente grava, a gente sempre ri muito gravando, né? Em geral eu tô em episódios mais engraçados do que episódios tensos. Mas tem alguns momentos que eu lembro que eu chorei de rir, ou que já teve um momento gravando o especial de Natal que eu perdi a respiração de tanto rir, que eu não conseguia falar porque a gente tava rindo de alguma besteira, e esse foi um desses casos, cara, que foi, absolutamente inesperado. E é engraçado porque eu escrevi a ideia da aventura assim, vão ser jogos, um com a morte, um com o céu, um no inferno, e seriam seriam cenas isoladas. Depois, sei lá, da segunda, terceira revisão, assim, e se o Gabriel teve alguma coisa com a morte? Beleza, aí botei na aventura. Aí, numa outra leitura, mas ele é uma caveira, e aí o anjo não tem um negócio. E isso ficou na minha cabeça, assim, isso tem que ser assim. E daí já para a terceira cena, pra amarrar tudo, colocar lá a secretária lá do submundo a demonstrar o quão estranho pode ser aquilo. Às vezes eu acerto mesmo, que bom. Perdi patrocínio da... É a Mattel que faz a Barbie? Acho que sim, né? Sei lá, cara. Mas não, ou ganhou, talvez, sei lá. As da Malu foram feitas na China, então eu não faço ideia. 5. Fencas falando todos os nomes do Tionzo foi hilário. Foi, realmente. Ele tá... outra pessoa inspirada ali. É o que eu sempre digo, o episódio é 50% dos jogadores e o Fencas ali honrou a parte dele. Ganhei meu cachê? Sim. Eu escutaria mais 3 horas disso. Só posso desejar mais episódios como esse. Muito obrigado, abraços a todos, força e paz. Obrigado, muito obrigado, querido. Obrigado pelo seu comentário. E eu acho engraçado que os episódios assim, mais comentados, assim, no sentido de, nossa, foi... Como é que eu vou dizer? Tem episódio tipo Tel, que é aquele filme que foi feito pro Oscar, sabe? Uhum. O pessoal chora, que todo mundo conta uma história triste, que lembra de alguém. Mas o episódio que faz a galera pular é esse episódio assim, maluco. Então, às vezes a gente tem que... pra que lado? Porque votação de melhor episódio do ano vai ganhando os episódios de choradeira. Uhum. Mas eu sinto que de comentários e até de downloads, os episódios mais animados saem melhor. Isso é algo a se analisar um dia, mas não agora. As pessoas querem rir, as pessoas querem se divertir. Gostam de chorar também, gostam de se emocionar, mas as pessoas gostam de uma risada franca. O próximo episódio é o episódio das crianças, então é um episódio pra rir e PG baixíssima, né? Não tem nada de muito absurdo. Pré-2 contra a Cuca, um negócio assim. E daí depois do episódio de Halloween, ele vai ser mais tenso. Tantan. Vamos lá. Próximo comentário. Batatinatina, belo nome. Ele já começa de forma maravilhosa que a gente tem que fazer aqui. Eu tenho câmera, então é... Era assim. Pra quem não entendeu como é que é no episódio, tem que ter a mãozinha pra trás, gente. É assim, tá? Quem tá vendo editado perdeu isso. Oba, Guaxa-chan. Como é você? Bem. Tudo bem com você também, convidado Kun? Sim, tudo certo. Espero que todos estejam bem felizes. E é claro, não esquecendo essa comunidade linda e incrível. Espero que todos sejam lindos e felizes. Podia estar melhor, mas cara, faz parte. É a minha primeira vez comentando. Terminei de maratonar todos os episódios recentemente. Quero dizer que este é o melhor podcast do mundo, cara. Esse podcast é espetacular mesmo. Chupa SciCast. Vim correndo desculpa. Chupa SciCast. Vim correndo assistir no portal
depois o Spotify estava com erro. Tava mesmo, mas acho que já foi consertado, né? Mas era erro do Spotify, não foi só a gente. Um monte de gente caiu. Maldito Spotify. Guaxa, você não sabe o quanto você me ajudou nesse período da minha vida. Não vou entrar em detalhes, mas saiba que você foi um grande amigo e companheiro nesses tempos escuros da minha vida. Hoje estou me sentindo bem e prometo, assim que puder, me tornarei um padrinho. Isso aí, Batatina Tina. Esse trio é perfeito. Cara, foi bom mesmo, foi muito divertido. Amo todos eles, mas admito que a Agatha sempre rouba meu coração com sua voz, coraçãozinho. Tive um ataque de risos ao ouvir sobre a Barbie e o esqueleto. Foi maravilhoso, kkkj. As pessoas fazem kkkj, é realmente padrão? Aqui eu não sei porquê. Nunca me explicaram, mas assim, é bem comum essa risada. Beleza. Espero ansioso por mais desventuras desse trio de jogadores de queimada. Sem teorias, apenas uma pergunta a você, grande Guaxinim Galáctico. O poder do Irineu deriva do corvo? Brincadeira. Tudo é do corvo, né? O corvo é, na verdade, o mastermind do universo. Que não existe porque, na verdade, cada episódio é separado. Um grande beijo de luz a todos. Fiquem em paz e vida longa, RP Guaxa! Obrigado. Vamos tentar. O Buda comenta. Buda. Teve o Jesus Buda veio comentar também. Faz sentido. Bom dia. Até porque Jesus é budista, segundo os Simpsons. Bom dia. Não, era Deus. Deus é budista, segundo os Simpsons. Porque ele acredita no caminho do meio. Homer pergunta pra ele, ele explica isso. Bom dia, boa tarde, boa noite, Guaxa. Guaxavidade, que é o Fencas. Guaxate, que é o pessoal que tá vendo na Twitch, né? Ele ainda coloca Olá, Buda do futuro que está acompanhando a leitura. Olha só, ele mandou um pra ele mesmo. E Guaxa ouvintes, Olá, Buda do futuro, que vai ouvir o Guaxaverso editado. Ele vai ouvir aqui e depois editado. Agradeço muito. Deixo claro que pretendo invocar o temido ler mais. Não invocou. Ou eu cliquei sem ler, por coincidência. Não tem o ver mais aí pra ti também, né? Não, aqui já tava direto. Então você falhou, Buda. Vocês que lutem. Tá, vamos lá. Antes de falar sobre o episódio, gostaria de dizer que finalmente terminei minha maratona e cheguei aos semanais. Uhul! Conheço o Guaxaverso desde 2019, graças ao SciCast. Eu queria me retratar do Chupa SciCast. Eu queria me retratar do Chupa SciCast que eu falei ali atrás. Eu tava doidão. Mas entrei em um limbo mental que não consegui escutar mais podcasts. Voltei a escutar no ano passado e tive muita coisa pra botar em dia. Quando decidi maratonar o RP Guaxa, tinha acabado de ser lançado o episódio 106, Tel, e decidi escutar para ver como estavam os episódios atuais. Vim buscando entretenimento, encontrei lágrimas e crise existencial. Acontece. Amei. Graças a isso me tornei padrinho. Aliás, você que está ouvindo, torne-se padrinho. Além de ajudar o RP Guaxa, você conhecerá as pessoas mais maravilhosas e acolhedoras do mundo na taberna. Tentei conversar um pouco no começo, mas tem muita gente e eu não sei socializar. Então eu estou no grupo desde abril e se mandei 5 mensagens foi muito. KKKKK, J por extenso. Ele escreveu J para provar que não é só um erro. Ultimamente estou passando por uns momentos difíceis e o RP Guaxa tem me ajudado a manter a cabeça ocupada. Por isso, muito obrigado, Guaxa, por ser essa pessoa maravilhosa que tu é. Eu maratonei pelo Spotify, mas agora eu escuto pelo iTunes. Sim, Guaxa, eu já dei 5 estrelas que você pediu no grupo. Obrigado, Felipe. Gente, aliás, o Guaxa já falou no grupo aparentemente, mas é importante reforçar. Quando você ouve um podcast bacana e consegue de alguma forma dar esse ranqueamento de 5 estrelas ou qualquer outra plataforma, isso é importante porque isso faz com que o podcast seja mais conhecido por outras pessoas, porque o próprio algoritmo daquela plataforma vai recomendar pra mais gente, né? Então, sim, se você acha um podcast aqui bacana e você quer que mais gente ouça, é a melhor forma de fazer. Hoje o que mais trouxe, obviamente o que mais trouxe ouvinte pro RP Guaxa foi o SciCast, mas eu chuto que o segundo maior responsável por novos ouvintes é o Spotify aqui. Pode lá ver os últimos 7 dias, no mínimo 100 pessoas ouviram o episódio 1 nos últimos 7 dias, sempre. Teve semana de dar 200 ouvintes, sabe? Uhum. E estão ouvindo o episódio 1 é porque é ouvinte novo, de alguma forma chegou, né? Sim. Exatamente. Ele continua ali. Sobre o episódio, gostaria de dizer que todos, individualmente, foram 775% do episódio. Me passou muito uma vibe Inazuma Eleven. Procurem Def Samba no YouTube, eu já vi esse trechinho, é absurdo. E o Irineu, indignado que ninguém fez a piada do Você Sabe Nem Eu,
Eu acho que se foi feito, saiu na edição, mas eu acho que não foi feito mesmo. Me passou muito uma vibe Kuroko no Basket. Na verdade, foi inspirado em Iruma-kun, que volta agora na 3ª temporada lá na Crunchyroll. Eu recomendo muito. É o meu anime, assim... O que o RP Guacha é pra alguns de vocês, esse anime é pra mim, assim, em aquele quentinho no coração. E pro André também, porque o pessoal que é padrinho lá, que gosta de anime, eu já recomendei, eu obriguei todo mundo a ver. A risada da Debbie simplesmente é a risada mais contagiante de toda a internet, isso é verdade. E eu não consigo imaginar o personagem do Fencas sem ser um Borat rebaixado e fordo. Deve ser um gordo que ele errou só a letra. Fordo deve ser gordo forte. Ah, porra, olha só. Todo dia eu aprendo uma palavra nova. Não vou usar. Ou ele só errou a letra, mas eu quero acreditar que foi um gordo forte. Não, foi. Eu simplesmente passei o episódio inteiro passando mal de rir. 0 defeitos. Eu oficialmente adoto esse episódio como meu segundo preferido. Em primeiro vem Tel. Olha só, Tel é o episódio pra chorar sabe? E deitar no chão. E o segundo preferido dele é esse que é divertido. Eu não entendo. Seria considerado masoquista? Não. Tel é o meu favorito. A Tel é meu apelido de infância, inclusive. A Morte e o Gabriel juntos. Aí meu pai amado, chip do ano. É verdade. Agatha, como secretária do inferno, simplesmente maravilhosa. Eu morri de rir com um mochila de criança emotivo. Episódio perfeito. Meus parabéns, Guaxa, Fencas, André, Deb, Zorzal e todos os padrinhos NPCs. Falo novamente. Cada um foi 775% do episódio. Ele falou 2 vezes, então ele não chutou. Deve ter uma conta envolvida pra chegar nesse número, eu imagino. Eu tô acreditando nele. Também. Eu me sinto 775% do episódio também. no momento. Eu saí daqui hoje, na hora que a gente parar de gravar, 775% uma pessoa melhor. Então vamos com a criativa Arco-Íris. Boa hora do dia, Gosta Comunidade. Ainda não ouvi o episódio, mas vim deixar esse texto que fiz pro episódio 101. Eu leio mesmo não sendo episódio? Porque sim? Atualmente a regra é assim. Um dia eu tenho que tirar isso? Tenho. Mas vamos lá. Eu nem lembro qual é o 101. Então tudo bem. Eu com certeza não ouvi o 101. Gente, eu tô muito atrasado. Eu estou vergonhosamente atrasado na RP Guacha. Mas é que você tá... desculpa que você tá de mudança. Vamos lá. No meu coração difícil, é isso. No meu coração é isso. Mas é isso mesmo. No meu coração é isso. Oi, seu Marcelo, convidado incrível. Oi, Guaxinins tecnológico, chat, Guaxinim ouvinte e futura Fabiola, que vai ouvir alguém ler esse comentário. É minha primeira vez comentando. Meu plano era comentar no episódio 100, mas eu estava pensando que estava refletindo, olhando para o teto do meu quarto e chorando. Enquanto o episódio 100 era algo triste e reflexivo, eu achei esse episódio engraçado e simples. Amei os jogadores, o Zorzal me fez rir tão alto que minha mãe reclamou. Eu amo esse projeto há muito tempo. Parei um pouco de acompanhar em 2020, porque com a maioria das pessoas minha vida estava uma bagunça. Minha vida ainda está uma bagunça, mas agora eu consigo ouvir os episódios semanais. As realidades do pano do lixo me ajudam com o meu nervosismo de adolescente do 2º ano do ensino médio, e por isso que não vou dar biscoitos nem bolacha, mas um bolo inteiro, como você merece. Um objetivo meu é um dia ser madrinha e finalmente conversar com alguém sobre o não existente Guaxaverso Coraçõezinhos. Eu fico sem palavras, assim. É um ponto fora da curva. A maioria dos ouvintes, segundo o Spotify, que tem isso bem separadinho, tem ali seus 30 aninhos, né? E uma adolescente, eu fico... Chamada Fabiola também, né? A gente tem a Fabiola Bela, que volta e meia joga aqui também. Que tá no último Missangas, que cuida lá do Instagram nosso, do RP Guacha. Poxa, fico muito feliz. A criativa Rainbow eu esqueci. O Fencas que tá num mundo que não fala português e eu esqueci a palavra arco-íris por um momento. Queria deixar registrado. Obrigado, pode seguir. É você agora. Ah, tu leu esse? Eu não lembro nem o que eu li, olha só. Mas isso é outra coisa normal aqui, tá? Jorge Marcos Santos Silva. Esse é aquele que eu comentei que sempre era o primeiro e hoje ele tá atrasado. Ele perdeu o ônibus no meio. Shame on you, Jorge. Que maravilhoso! Bom dia, senhor Guaxa, convidade, ouvintinins e chat. Tudo bem com vocês? Na medida do possível. É difícil decidir o que foi mais incrível, se esse trio impressionante, a história que me fez quase sentar no chão de tanto rir, ou a edição com efeitos incríveis. Embora praticamente sem teorias, foi um dos episódios mais gostosos de ouvir.
Spoilers. Como disse, praticamente sem nenhuma teoria, embora claramente se passe no mesmo universo Cavaleiros do Bicho, certo? Certo. Logo, se passa alguns anos depois da primeira trilogia de 4 episódios. É possível dizer que todos os episódios cartunescos se passam nesse universo? Ou temos mais uma linha com essa característica? É possível, supondo que eles tenham ligação, ele se passa nessa mesma linha, sim. Se passa antes ou depois do retorno dos Cavaleiros do Bicho. Ele se passa antes do Nova Geração. E é uma teoria meio maluca e sem pé nem cabeça pra mim, mas esses episódios que se passam em um universo meio cartoon me fazem muito achar que tem um dedo na Nick criança, talvez algo moldado por ela, sem uma intenção direta. Eu não vou negar nem confirmar nada. Se for, agradeço muito, por esses episódios são maravilhosos. Acho que fico só por agradecer e oferecer biscoitos com cobertura de geleia de uva, no formato de uma cobra, mostrando a linguinha. Tss, tss. Vocês todos foram incríveis mesmo. E que saudade estava de episódios com o Fencas e a Debs. Por hoje é isso, vou ficando por aqui. Força e luz para todos nós e até mais. Até mais, meu querido. Até mais. Vamos a um menorzinho aqui da Nanaka. Ô, Nanaka, tudo bem com você, Nanaka? Nanaka, velha conhecida do nosso glorioso SciCast. Olá, Guaxomidade. Boa noite, Guaxa e convidade. Oi. Olá. Claps. Na verdade é o... Fazer. Sempre postado aqui, tem que fazer aqui ao vivo para todos verem como que é esse gesto, gente. Esse tomou o mundo depois que as cobras roxas acenderam a sua posição. Então todos têm que saber de cabeça o que é isso e fazer sempre quando evocado. O que foi esse episódio? Guaxa é sempre criativo, mas nesse parecia estar possuído por Calliope, viu? KKKKK. Vibe New Gaiman. E um episódio... O pessoal exagera, pô. New Gaiman é exagero. Que isso. E um episódio em que os NPCs também foram 50% do episódio. PS, fiquei a partida toda esperando quando iam sacar que o terceiro jogador do céu era Jesus. Era, né? Risos. E esperando no final ele soltar tudo bem, eu vos perdoo. Tem que falar com uma voz impostada, né? Tudo bem, eu vos perdoo. Será que é assim a voz de Jesus? Eu fiquei... Numa das versões da aventura... esse Jesus tinha falas, mas eu fiquei muito na dúvida de pra quem dar essas falas, então eu preferi manter ele quieto, sabe? Porque, porra, não creio em bruxas, mas que existe. Não acredito no inferno, mas não quero ir pra lá. PS2, o que o Guaxa tem contra o ônibus de viagem? Ok. Eu fiz geografia, eu andei muito em ônibus de viagem. E na escola também, então quando eu penso em coisas escolares e por trabalhar em escola também, né, sempre tem um ônibus, alguma coisa, porra, não sei, desculpa ônibus de viagem. Acontece. Próximo comentário é do Peregrino, ele coloca: qual é, galera? Precisei ouvir 2 vezes, em 15 minutos já estou morrendo de rir. Eu adoro ouvir o Fencas em jogos desde o episódio 2. Obrigado. Que é o primeiro que ele participa. Na verdade, no 1 ele tá como vilão NPC. Verdade. O Peregrino volta depois e coloca: esqueci, ouço desde o primeiro porque já ouvi o Deviante. Escuto no Castbox, sempre compartilho no grupo de RPG que participo. Acho que eram essas coisas que tinha pra aqui responder. Muito obrigado, Peregrino. Obrigado pelo seu comentário, querido. Então vamos agora a Alan Felipe com uma fotinha de um gato com um chapéu de Papai Noel. Uma das últimas aquisições do SciCast. Boa, Alan. Boa noite, mestre Guaxa. Guaxonvidade, Guaxate, Guaxouvinte, Guaxomunidade, são muitos nomes, é difícil falar, Guaxomunidade e todos os outros habitantes dos Unidos do Brasil. Cara, você já reparou que tem os Estados Unidos do Brasil, ou aqui como eu coloco Unidos do Brasil, e o tempo todo te chamam de Mestre Guaxa. Você é praticamente uma escola de samba, você sabe disso, né? Depois, é capaz de depois surgir isso também nos comentários, tá? Fica aí a dica, pessoal. Espero que quando esse comentário seja lido, os Estados Unidos do Brasil já tenham decidido a nova presidência logo no primeiro turno. Não foi assim, Alan, mas tudo bem, não vamos falar disso agora. Mas se tivermos segundo turno, que ela seja sob os auspícios de Madruguinha do Oeste. Vai. Que Madruguinha te ouça. Dada a devida introdução, vamos ao episódio. Que energia caótica maravilhosa, assim, verdade. Quanta referência gostosa. O Colby Chamberlain, o baterista que era menos famoso que os Beatles, o motorista Luigi usando chapéu verde, o Raul. Todos 50% do episódio estão de parabéns, incluindo os NPCs. Foi incrível. Uma pergunta.
quando a Morte fala que a Wizard proibiu o uso de Magic Trading Game, né? Magic, MTG é Magic, né? De Magic. Foi alguma referência específica ou foi só uma piada pra falar sobre Magic? Só uma piada pra falar sobre Magic. Ok. Mas é algo que ela faria. É algo que ela faria, eu tenho certeza. Sem dúvida. Quando a advogada fala que as pessoas acham a burocracia normal e que eles estavam pensando em um novo método de punir as almas, eu me lembrei de uma tirinha de um sábado qualquer, na qual novo morto é surpreendido ao descobrir que hoje o inferno aposta na ressocialização das almas. Assim, acho que uma boa alternativa seria obrigar as almas condenadas a frequentar aulas de direitos de minorias, projetos contra racismo, machismo, capacitismo, LGBTfobia, coisa assim. Porque aí as almas aprenderiam e ao mesmo tempo seriam obrigadas a ter contato com o politicamente correto, que a maioria lá odeia. É uma ideia. Fica aí. Por um lado é legal, mas eu acho que se botar solto assim, olha, no inferno você é obrigado a assistir aulas contra racismo, eu acho que as pessoas não iam entender. Eu acho. É um ponto. Enfim, muito obrigado pelo episódio. A vida tá difícil. Opa! Mas o RP Guaxa me dá um respiro nas horas complicadas. Um grande abraço. PS, Guaxa ouvinte que ainda não se tornou padrinho ou madrinha do RP Guaxa, acredita em mim, a taberna é um amorzinho. Vem conhecer e se cantar com a nossa comunidade. Olha só que bonito. Bonito usar isso como propaganda. Vem conhecer e se cantar com a nossa comunidade. Aí foto daquela família feliz se abraçando. Exatamente. Né? Você que tá me vendo no vídeo, tô aqui, ó. Isso. Depois deve virar GIF, eu te mando. Thiago Bruno, que não tem sobrenome, ele tem 2 nomes, tu viu? É verdade, acontece. Thiago Bruno, olá. Olá, senhor do Guaxaverso, Guaxaclã, jogador ou jogadora de queimada e dados, e frequentadores do Guaxate. Eu ouvi esse episódio enquanto lavava a louça e em vários momentos eu tive crises de riso absurdas, provocando reações de espanto em pessoas da família. Afinal, lavar louça não deveria ser tão engraçado. Sensacional. Não ficarei muito surpreso se começar a deixar mais tarefas domésticas pra mim daqui pra frente. Se começarem a deixar as tarefas pra ele, já que ele tá rindo, né? Toma aí mais uma pilha de prato. Sem perguntas ou teorias, apenas uma pilha de 2 fencas e meio de altura de biscoitos queimados, com asinhas e desenhos de caveiras para todos os envolvidos. Impossível dizer qual dos 50% foi melhor. Vocês são incríveis. Obrigado, querido. 2 comentários rápidos. Primeiro, eu gosto muito sobre como a matemática é muito bem vista aqui, porque realmente cada um coloca uma porcentagem diferente, mas é isso aí. O que importa é dar uma porcentagem bacana, né, pra todo mundo. E o segundo, eu fico muito orgulhoso de fato, ter me concretizado como um padrão de distância e de altura aqui. Obrigado, gente. Não, assim, é oficial, e se eu não me engano, isso deve estar na Wiki já. Fencas é uma unidade de medida dentro do Guaxaverso. Obrigado. Então vamos ao Caio Maioki, ou Mayoshi, eu acho que é Maioki. Obrigado! As 5 partes 50% aí, que maravilhoso. Guaxa, jogadores, editor, equipe ouvinte. Fazia tempo que eu não ria tanto com RP Guaxa. Valeu mesmo! Voto por mais RPGs assim, mais leves e com bom humor. Melhorar a vida dos outros é um dom divino. Caraca, Guaxa! Você é Deus? Fica a interrogação. Nota para o editor. Efeitos sonoros do Fire Force anime sempre incrível! Exclamações. Nota final. Golpe final. Um cairá à minha direita, um cairá à minha esquerda, e tu não ficarás em pé sobre o meu reino da quadra. Bola Santa! Eu imaginei assim, tá, Caio? Eu imaginei eu indo pro inferno direto, se só abrindo e eu indo embora. É isso. Nos rascunhos da aventura tinha alguma coisa com o suor da bola tendo cheiro de uva. Mas eu cortei também. Quando ele jogou assim. Desculpa, gente. O próximo comentário é do André Trapani. Eu queria registrar que eu acho um absurdo o jogador que só comenta o episódio que joga. Isso é outro padrão da leitura, porque o André sempre comenta, inclusive. Ok. Eu só queria falar, ele coloca, inclusive. Eu falei e é o comentário dele. Eu só queria falar que é um absurdo o jogador que só comenta o episódio que jogou. E daí ele continua. Brincadeira à parte, adorei jogar esse episódio, Guaxa. Me diverti demais. Parabéns por essa criação incrível. Tem uma única perguntinha. O motorista Luigi, desse episódio, é parente do motorista Mario de Glória? Não, porque não é a mesma linha. Supondo que tem linha. Então vamos a William Lourenço Duarte. Boa tarde, Guaxa, Guaxa convidado e toda a Guaxa comunidade.
Gostaria de distribuir biscoitos a todos que participam desse projeto maravilhoso. Acompanho o RP Guaxa já tem uns 2 anos e já me sinto íntimo de todos que fazem parte do projeto. Tanto que esse mês vou fazer uma doação para demonstrar o amor que sinto e retribuir a dedicação do Guaxa nesse que já é meu podcast favorito. E tem uma pergunta sobre o episódio. Na partida contra os Beatles, o terceiro integrante que não foi nomeado é o próprio Christian? Interrogação. É. Sim. Eu não sei se os jogadores realmente não pensaram nisso ou se fazia parte da interpretação dos personagens. Fazia parte da interpretação, sim, a gente pensou e a gente falou isso, mas isso foi cortado. Me desculpe se acabei invocando o terrível ver mais. Não, cara, é curtinho, pode ficar tranquilo. Foi de boaça. Pô, muito obrigado por mais esse episódio divertidíssimo e um forte abraço. Forte abraço, querido. Uma coisa que eu explicar pro Fencas, enquanto a gente tá fazendo isso aqui, lá na Twitch tá rolando um bingo. Ok. E eu reclamar do jogador que só comenta no episódio que ele jogou é um dos itens do bingo, entendeu? Eles bingaram, inclusive. Mesmo que o André sempre comente, eu sou obrigado pro pessoal tá bingando lá. É isso que aconteceu. Muito justo. E no final do episódio vai ter lá coisas que o editor cortou da edição final, né? Do Guaxaverso sempre tem isso. Então talvez alguma coisa disso do eles sacando quem era o personagem, ou alguma coisa que ficou de fora, vocês vão poder ouvir ainda hoje. Quer dizer, ainda hoje não, quando sair editado. O próximo comentário é da Fabiola Belo, maravilhosa. Ela coloca: boa noite. Guaxa e Juvidade. Juvidade porque vem daquela piada de que o convidado é sempre a Ju. Muito justo. Entende? Aí ficou, é isso. Eu sou a Juvidade do dia, beleza. Oi. Você é a Juvidade de hoje. Como estão vocês? Que episódio, meus queridos? Que episódio? Está entre os meus favoritos. Tem easter eggs para os teóricos. Parece até um episódio de Natal. Risadas da Deb. Nonsense do Fencas. E o Irumakun do Guaxaverso, que é o Irineu. Não tem como ficar melhor. Amei. Parabéns para todos os 50% do episódio. Guaxa, jogadores e editor. Vida longa ao RP Guaxa. Obrigado, querido. Vida longa! Vamos lá a Matheus F, cuja foto é o que? Um sapo. Parece um sapo de óculos. Não sei muito bem, mas vamos lá. Um abacate de óculos, talvez? Um abacate é um troço verde com óculos escuro reflexivo. Mas vamos lá. Boa noite, Guaxa. Como vai? Como você vai? Como vai você, Guaxa? Assim, eu tô de licença esse mês todo em casa. Mas comprei guarda-roupa, desmontei guarda-roupa, tá num trabalho interno. Produtivo. Então, um cara produtivo mesmo de casa. É isso aí. Episódio divertido demais. Você nunca deixa de me surpreender com a sua criatividade para criar histórias incríveis. Me tirou umas boas risadas. Junção de uma ótima história criada para você e de jogadores que de fato incorporaram os personagens. Gente, você não tem noção. Quando a gente joga, a gente vira aquilo mesmo. Tem que ser na hora, sabe? Porque senão não fica... Senão não é RPG, né? Você não tá interpretando. Você é o personagem naquele momento. E é por isso que às vezes... É bom que se diga a quem... É que eu já vi gente reclamando num passado. Tem vezes que a gente faz escolhas que são idiotas. Nesse episódio, se eu não me engano, teve uma que era óbvio que eu deveria me livrar de uma bola, mas eu abri os braços, não teve um... Eu não lembro bem, faz tempo que a gente jogou e tal. Mas porque era o meu personagem é maluco. Ele tinha que fazer isso, ele tem que incorporar na hora. Enfim. Estou bem tenso, em meio tenso essa semana, na expectativa do que virá no próximo domingo. Spoiler. Um spoiler. Espero que vocês do futuro, que já sabem o resultado, tenham boas notícias pra mim, mas se o Brasil não estiver colapsando por conta de um bando de fanáticos armados que vem fazendo toda sorte de ameaças, caso o mentor dele seja derrotado, já me dou satisfeito. Não, por enquanto, assim, esse pior cenário ainda não foi. Não. Mas enfim, difícil dizer. Enfim, não vamos entrar nisso. Vamos ficar na nossa linha que é melhor. Exatamente. Então foi muito bom ouvir um episódio leve e divertido que me rendeu umas boas gargalhadas e ajudou a desanuviar um pouco. Grato ao mestre e aos jogadores. Quem diria que uma partida de queimado poderia render uma história tão boa? Me remeteu à partida de queimado no Hunter vs Hunter, do arco de Grid Island. Fiquei imaginando bacana Regis e Irineu em uma partida ao lado ou contra Gon, Killua e Hisoka. Hisoka, não sei como Eles fala o nome. venceriam. Desculpa. Eu não gosto de Hisoka. O Hisoka morreria no processo, inclusive. Olha só. Só não sei se entendi o motivo pelo qual Irineu, spoiler, você não sabe nem eu, nascer às 18h57 de uma sexta faz com que ele seja esquecido por todos. Tem algo a ver com o anime citado por ti como inspiração? Não, eu coloco no próprio episódio A Morte Explica, né? É que tem um pessoal que trabalha e a virada...
Meu pai sempre disse pra mim, olha a inspiração disso, que quando fosse comprar um carro, tu tinha que ter sorte de não ser o primeiro carro da semana, nem o último. Porque o primeiro carro o cara faz com sono e o último as pessoas já fazem pra ir embora. Então são esses carros que costumam dar problema. Onde meu pai tirou isso e onde ele achou que ia comprar carros com tanta facilidade pra levar isso em consideração, eu não sei. Mas isso ficou na minha cabeça. Tipo, ele nasceu e daí ele foi registrado lá pelo mundo dos mortos. O pessoal tava batendo ponto às 19 horas. Então eles só passaram ele sem a fichinha pra ser preenchida com os pecados, né? E daí era como se ele tivesse nascido sem uma alma. E daí as pessoas só esqueciam ele. É tipo o Bart nos Simpsons, quando ele vende a alma pro Milhouse, e as pessoas começam a ignorar ele, porque se tu não tem alma, as pessoas não te veem. É isso. Bom, abraço e até a próxima. Abraço, Matheus. Abraço. O próximo comentário é da Karen Toledo, e ela coloca: alô, Guaxomunidade! Que engloba todo mundo aqui. Olha a escola de samba aí. Faz o som da cobrinha, Fencas, por favor. Eu pouco largo o microfone e não aparece nada, mas dá um jeito. Ah, é? Desculpa, gente, mas eu tô fazendo aqui. Como estão todos? Que episódio delicioso! Dei tantas risadas que terminei com dor na face. Equipe incrível, que saudade eu tava de Fencas e Deb no RP Guaxa. Quanto tempo, coração. Cadê a Isa e a Sinara, hein? É verdade. É porque a Isa briga comigo porque eu tenho dinheiro na poupança. E a Sinara tava... Isso é literal até demais. E a Sinara, ela ficou muito tempo sem poder jogar. E agora ela ia poder voltar a jogar. A Fabi tava vendo isso pra mim, inclusive. Em breve teremos Sinara, eu prometo. E a Isa, eu tenho que ver o que eu vou fazer com meus rendimentos, mas eu também tô com saudade da Isa. Eu amei a sintonia dos jogadores. Vocês três foram maravilhosos, sério. Edição de lascar, como sempre. E claro, biscoito em forma de serpentinhas para você, Guaxa, por sempre nos proporcionar tanto afeto. Afeto, olha só. Obrigado. E daí ela coloca ali em spoiler, né, uma citação. Mas calma. Vai ser tipo um cercadinho. É bem de boa. Não vai ter os malucos lá. É só não olhar pela janelinha, que vai ficar tudo bem. Família religiosa nos Estados Unidos do Brasil. Talvez você fique por lá, não é o ber que eu dei. Eu quero dizer que o RPG Guaxa é livre de política como todo tipo de arte. E eu não sei ilações, é ilações que fala? Ilações, boa. Que ilações você está querendo criar aí? Chamarei a Advogoblin. Ela continua. E quantas referências? Quadrinho dos Heróis Nacionais. Período assim que o Zé Trabalhador vira presidente. Raul decidindo que ia dar um pulinho numa partida de queimada. Só espero que a Jéssica não tenha ido assistir. Coitada. Ela não foi, não se preocupe. E esse Jesus jogador, hein? A meia sacada de não reconhecerem sua verdadeira face. Entendo a raiva de Gabs, não, Gabriel. A cena da Barbie com o esqueleto. A Advogoblin tá por lá. O Advogoblin, ele tá em outra... Ele não tá no inferno ainda, gente. Pelo amor de Deus. Não me arrumem treta com a Advogoblin. Que é um outro personagem que surge aqui de vez em quando. Ok. Sempre que uma entidade sobrenatural é maltratada, ele vem aqui me acusar de coisas. Muito justo. E ela termina. Vocês salvaram minha noite. Obrigado por me fazer rir tanto. Obrigado, querido. Obrigado pelo seu comentário. Então vamos agora a Ricardo Nespoli. Gente, englobando todos aqueles que deveria. Se bem que guaxinins não são gente. Enfim, são sim. Guaxinins são gente. Tempo que não passo aqui, mas precisava vir elogiar esse episódio, que certamente entrou no meu top 13. Porra, que isso disfarça, Ricardo. Vamos lá. Parabéns a todos envolvidos, mas principalmente ao NPC da morte e a ideia genial de provar que John Lennon estava certo. Pensei no Jesus do Auto da Compadecida. Aliás, já devem ter perguntado, mas se não, ninguém desconfiou de quem seria o terceiro Beatle mesmo ou foi por interpretação? Haha, interpretação. Um grande abraço e prometo aparecer mais. Um abraço, Ricardo. Abraço, querido. O próximo comentário é do Gleick Pereira e eu me ferrei. O comentário dele é grande. Opa, mas não tenho ver mais. Não marque no bingo, porque não tenho ver mais. Não tem mesmo. Saudações Guaxa e todo o Guaxa Clã. Todo o elenco brilhou muito nesse episódio. Adoro os personagens feitos pelo Fencas e pela Deb. O Trapani também. Coitado do André. É sempre... Porra, parabéns, Fencas e Deb. E tem o André. O André esqueceu. O personagem dele era esquecido, assim como o André.
também é esquecido. Tem o André também. Mentira, cara. O André tava maravilhoso. Ele tava perfeito no personagem. É porque o André... Porque, assim, já tem, inclusive, tem uma pizzaria Trapani, já apareceu em vários episódios. O André já participou, eu acho, episódios mais recentes. Eu acho que o pessoal pensa nele assim, ele já é de casa. O Fencas e a Debbie é aquele convidado especial da temporada, sabe? Ou não, ou o pessoal odeia o André, queria só deixar registrado. Continuando, vou até reler ali. Todo o elenco brilhou muito nesse episódio. Adoro os personagens feitos pela Fencas e pela Debbie. O Trapani também fez um personagem maravilhoso, assim como os NPCs. Essa morte ficou melhor que a do Neil Gaiman. Daí o elogio é pro Trota, que é o nosso, que foi quem fez a voz dele. Então, fiquem lá o elogio, né? É merecido. E a Proletária do Inferno também foi fantástico. O Trota é profissional, então ele merece o elogio. A Agatha não é uma profissional, então o elogio dela, mais que merecido também. Personagem incrível e sempre muito elogiada também. Ótima edição também. É isso. Assim como o Fencas, eu também sou fã do filme Dodgeball. E adorei a forma que você transformou um campeonato de queimada em uma aventura épica, com um roteiro muito bem amarrado e muito divertido. Parabéns, Guaxa. Obrigado. Podia ser uma aventura só sobre, quartas de final, timezinho engraçadinho. Semifinal, timezinho engraçadinho. Final, porra, mas não é pra isso. Que se eu saio pra gravar, eu tenho que fazer um negócio maior, né, gente? Admito que quando você me chamou e eu sabia que era Dodgeball, eu imaginei algo assim. Quando veio essa aventura, me pegou desprevenido e foi maravilhoso. Há uma frase, também deve estar na Wiki, que é: o Guaxaverso, acima de tudo, é sobre quebra de expectativa. Sem dúvida. Não é, alguém botou essa frase e eu tomei ela pra mim. Acompanho a RPG Guaxa desde o início e nunca deixo de me impressionar com o seu talento e criatividade em contar histórias. Foi genial. A brincadeira que você fez com a célebre frase do John Lennon que diz: somos mais famosos que Jesus Cristo. Quero defender o John Lennon aqui. Quando ele falou isso, é porque ele tinha vindo de uma viagem pro Oriente. Ele queria defender a ideia de que no mundo eles eram conhecidos por todos, dependendo da religião, e não afrontar a figura do Jesus. Tanto que, como no episódio retrata, eles hoje são amigos. Não peguei logo de início, mas a sacada de dizer que o terceiro jogador nunca foi retratado corretamente me fez ter certeza. É verdade. Tenho duas perguntas. Em que lugar entre o assento do sofá... Isso é outra coisa que o Fencas não vai pegar. Em que lugar entre o assento do sofá e o vão, onde perdemos as moedas, se encontra o inferno? Embaixo do sofá, assim, tem o vão, né? Embaixo dele tem aquele espaço que fica vazio. Sabe? Que fica com poeira. Sim. Aqui no meu caso, a Marie conseguiu fazer um buraco atrás do sofá. Ela fica ali dentro. É ali, tá? 2. Ali é o inferno? Ali é o inferno, inclusive. Ok. Tem que passar pela Marie pra entrar lá. 2. O tão aguardado embate entre as guerreiras mágicas e os cavaleiros do bicho será em uma partida de queimada? Seria incrível, né? Fica aí a ideia. A propósito, seria sensacional um campeonato galáctico interdimensional de queimada, envolvendo esses dois times, além dos Cavaleiros do Arco-Íris, a Garra do Corvo, as Princesas Orquisas, os Doentes do Natal e várias outras equipes icônicas que passaram por uma infinidade de realidades fantásticas que você nos presenteia, é claro, também teria que ter as lendárias Cobras Roxas defendendo o título. Porra, já pensou um crossover? Pega os trios de todos os episódios, dos que estão vivos, né? A gente tem muita gente que morreu. Sei lá, exclui o pessoal que é humano normal e faz assim as chaves. O Fencas iria jogar como Paper e como Bacana. Imagina. Porra, seria... Porra, eu quero jogar essa porra não. Me deixa aqui na minha casinha. Resolvido. Mas sabe que se a ideia sair, o Adam consegue te trazer. Sempre consegue, aquele safado. E eu, assim, chutando o que eu conheço do Paper, ele vai fazer de tudo pra não chegar na quadra. Ao estar na quadra, ele vai fazer tudo pra vencer a partida. Ele vai fazer de tudo pra destruir o adversário moralmente. Já que ele tá lá... Ok. Vai acontecer? Provavelmente não, mas estou anotando essa ideia, gente. E aproveitando que citei os Cavaleiros do Bicho, se me permite, gostaria de comentar um comentário no Guaxaverso passado. A zebra não faz parte do jogo do bicho, justamente por isso a expressão deu zebra significa que algo completamente inesperado aconteceu. Olha que legal. Para finalizar, gostaria de comentar que, motivado pelo maravilhoso episódio
Eu beijei uma garota. Eu fiz algo incomum a mim, que foi ir ao cinema, assistir ao filme Não Se Preocupe, Querida. Fiquei pasmo com as semelhanças, mas ainda acho a sua produção superior. Vou ficando por aqui, um grande abraço. Um grande abraço, querida. Eu vi Não Se Preocupe, Querida. O trailer dá muito a entender que os 2 episódios têm muitas coisas iguais, mas vendo o filme em si, dá pra ver que a gente bebeu das mesmas fontes e que o Não Se Preocupe, Querida, ele vai pra um outro caminho. O final é extremamente corrido. A loirinha é a única atriz de verdade no filme, ou pelo menos alguém que tá se esforçando pra atuar ali. O Harry Styles, porra, desculpa a fandom dele, ele deve ser um cantor maravilhoso. Mas como ator, assim... Dito isso, vejam o filme, gente. Vamos lá. Eu não ganhei um centavo por isso, mas vejam o filme também. Mas ainda na expectativa de ter o Eu Beijei uma Garota como filme, hein? Que, pô, aí seria espetacular. Assim, o final do filme lá da menina ser bem diferente e corrido. Quando o filme tava em 5 minutos, eu pensei, porra, esse cinema que eu tô tendo aqui em casa, porque eu fui no cinema, né? Veio incompleto. Vai estar faltando filme. Mas não, é 5 minutos mesmo e acabou. E cena que tá no trailer, nos últimos 5 minutos de filme. É isso. Meu Deus do céu. Enfim. Bruno Cordeiro, dos 119 episódios, esse é o melhor. Não tem pra ninguém. O melhor background de personagem até hoje é do Irineu. É um ótimo background. Um elogio ao André antes dos outros, olha que legal. Olha só, nem cito os outros aqui. Não vou mais, mentira, vamos lá. O final mais épico, fiquei até arrepiado. E depois desse episódio, decidi apoiar o projeto. Guaxa, por favor, expanda esse universo! Exclamações. Simples e super divertido. Parabéns pra todo mundo. E no final, #Cobras Roxas. Obrigado, Bruno. A gente tem que levar esse legado pra frente desses nossos heróis. É assim, mas assim, depois de tudo que eles passaram, só se ela fosse um negócio meio Space Jam, sabe? Surge uma nave espacial sobre a Casa Branca, dizendo, vamos destruir a Terra, a menos que vocês nos derrotem numa partida de queimada. Aí, sei lá, vem ao Brasil, chamam o presidente lá, o Biden, se ajoelha perante os Cobras Roxas e implora, por favor, salvem o mundo. Presidente do mundo inteiro, assim, aos pés dos Cobras Roxas, pedindo, precisamos que vocês vençam os alienígenas. E daí eles vão lá jogar uma partida pela... se o planeta Terra ganhar, seremos deixados em paz. Senão todo o universo virará poeira. Seria divertido. O bacana já tá animado pra isso aí, hein? Vai acontecer isso? Não. Mas fica a ideia, gente. Gia Macedo, boa noite, Guaxa. Guaxonvidade, que é o Fencas, e Guaxate. Episódio bom demais. Que edição, jogadores e narração maravilhosos. Gostei particularmente de uma frase da avó da Regis. Aspas. Minha filha, tirando o bingo e jogo do bicho, a aposta não é de Deus, não. Um abraço pro Rio de Janeiro. KKKKKK, salve Nelson, em mãozinhas pra cima. Mas só passando mesmo pra deixar anotado aqui que a lista de possíveis crossovers da linha High Power do Guaxaverso, como chamam os teóricos, só aumenta. Cavaleiros do Bicho, Guerreiras Mágicas, Los Luteadores contra os Cobras Roxas seria incrível. E agora, os super jogadores dos Cobras Roxas. Puro suco de entretenimento. Você que lute para juntar esse povo todo, Guaxa. KKKKKJ. Que a centelha queime viva nos corações. Grande abraço a todos. Grande abraço, Jean. Ótimo. Agora, Bruno Suzin Saito. Bruno Saito. Você conhece lá do SciCast também. Queridões da Guaxomidade. Guaxomunidade, na verdade. Senhor Guaxa, senhor Juvidade. Eu tava falando do Canadá, talvez sim, boa. Ponto. Guaxete. Guaxouvintes e Guaxandon. Que episódio sensacional. Chorei de rir e passei uns micos no mercado com as pessoas olhando pra mim, se perguntando se eu tinha surtado de vez com os preços. É uma possibilidade. Uma possibilidade real. Mas pra mim, a melhor parte foi o carinha lá com o nome de velho perguntando se é o baterista. Só faltou perguntar se era o carinha do refrigerante rosa. KKKKJ. É verdade, podia ter soltado essa. As referências sobre o universo ao redor foram demais. E por um momento imaginei o Fencas com a armadura de cobra pintada de roxa. Olha só, fica aí. É porque tem os Cavaleiros do Bicho, que são os cavaleiros que usam... Sim. Fica aí a sugestão.
Obrigado por mais um episódio sensacional e deixa a Guaxa teoria para os amantes de linha e quadro branco. Abraços e beijos a todos. PS, quanto aos aquários, sim, o aquário é quadrado e deveriam ser todos. Aquários redondos confundem o peixe e causam desconforto, aumentando o estresse e diminuindo a expectativa de vida. Então quem pensou em aquário redondo está redondamente enganado. Imagino que deva ter um sentido para essa frase. Ok, então. PS2, ouço pelo podcast Liquid e estou tentando entender com a Aurelo. A Aurelo, eu tenho que reclamar com eles, inclusive, tem episódio que não aparece. Porque como tem o feed geral do Portal Deviante, eles não repetem episódio. Então se aparece primeiro o episódio do RP Guaxa no feed do Deviante, eles não colocam no feed do RP Guaxa. Uma loucura assim. Mas tudo bem. Obrigado, Bruno Saito, que é veterinário, então o que ele falou é certo. Fencas, quando tu pensa em aquário, qual é o formato do aquário? Pensa no aquário. Quadrado. Que teve um episódio, como a gente só trabalha com áudio, que eu falei, são aquários. E o negócio seguiu. E depois, na hora dos comentários, muitas pessoas pensaram em globos, em redondos. A maioria imaginou que na minha descrição eram aquários redondos. E pra mim, aquário é sempre quadrado ou retangular, né? Sempre na caixa. E daí foi essa a discussão que tá aqui até hoje. Entendi, justo. O próximo comentário sou eu. Sim. E o Gabriel Ballardino, ele sempre traz assim, palavras pra animar a gente no começo. Tá? Então vamos lá. Gabriel Ballardino, olá Guaxa, Guaxonvidade, Guaxate e ouvinte Nintes, tudo bem? As eleições acabaram de acontecer, extrema-direita com força no parlamento, e um segundo turno que promete violência e muita confusão. Como não ser feliz sabendo que metade dos eleitores estão ok com o governo fascista? Assim, fique registrado, Ballardino escreveu. Eu só lhe concordo. Mas é por isso que temos o Guaxinim para nos salvar, trazendo uma preciosidade como esse último RP Guaxa. Eu ria de assustar as pessoas no ônibus. Aparentemente a felicidade é mais assustadora que o ódio para eles. O Ballardino tá atrapalhado na raiva, mas ok. Mas posso dizer que a dança das cobras é magnífica. Obrigado, Gabriel. Guaxa, que história incrível você criou e os jogadores não precisam dizer nada. É um Dream Team. Falei certo no inglês? Tá ótimo. Então, não se podia esperar menos. A edição com a sonoplastia de um jogo de queimada. Aqui no Rio é levemente diferente o termo. Ficou maravilhosa. Como é que é queimado no Rio de Janeiro? Em vez de queimada, se fala queimado lá. Queimado? Queimado, exatamente. Ah, tá. Ele até botou eu que li errado, ele botou queimado. Ok, eu conheço como queimado. É o mesmo jogo, só diferente, exatamente. Tipo, a dedanha e a dedonha, que tem também em lugares diferentes. Tipo assim, na hora de que eu tava estudando, a gente estuda pro episódio, né? Eu tava lendo que Dodgeball é a versão com regras do Queimada. Eu disse não. Dodgeball e Queimada é tradução do inglês pro português. Eu vou ignorar isso que estão colocando. Professor de Educação Física, eu não concordo com nenhum de vocês. Queria deixar registrado. Sim. Vamos aos spoilers. Inclusive, as regras no filme, né, no Dodgeball, são levemente diferentes das regras aqui. Até eu pergunto um pouquinho das regras no início, porque eu pensei que ia ser iguais. Mas, gente, tem de fato queimado profissional. Dodgeball, né, profissional. Mas, cara, eu acho que o que conta é quando você joga contra a morte. Então, esse agora são as regras oficiais. Eu sempre lembro de uma postagem da empresa que faz o Uno, colocando: pessoal, vocês não podem botar o +2 em cima do +2. E daí uma pessoa comentou embaixo: obrigado pelas cartas, a partir de agora a gente assume. É isso. Não importa as regras que existem. A regra vale pra quem tá jogando ali. É isso, gente. É isso, literalmente isso. Vamos aos spoilers do Gabriel. Quantas conexões existem nesse episódio? Eu fiquei enlouquecido com tantas referências. Mas a pergunta: esse episódio se passa na linha na qual as corridas foram proibidas? Sim. Os jogadores já sabem o destino da alma deles. Isso pode provocar a aparição desses personagens em novas situações? Se existissem ligações entre os episódios, sim. Mas como são episódios fechados, acho bem difícil. Inclusive a morte e outros personagens desse episódio vão aparecendo nesse ano. A avó da personagem da Debbie tem algo especial ou é só um crush divino? Ele gosta de... Aparentemente, Deus gosta de senhorinhas. Não sei eu que escreva as regras, elas só existem. O avô do personagem do Fencas aparecerá? Eu espero que não. Todos os advogados estavam no inferno. É uma piada bem velha. Foi dela que você tirou essa frase que encaixou lindamente e ainda serviu de agressão gratuita ao André? Sim. Se os jogadores perdessem o primeiro jogo para os moleques, o que aconteceria? Impossível!
Assim, Somos invencíveis. eu não sei. Assim, eles iriam embora de alguma forma, aconteceria o acidente e eles teriam que reverter lá no mundo dos mortos. E uma dos possíveis finais. Se eles perdessem pra morte, por exemplo, vocês vão agora ser condenados, aí apareceria o anjo e diria: não, tu não pode levar uma deles pra onde tu estás levando por conta disso. E daí as negociações seriam diferentes. Mas de alguma forma ia acontecer as partidas. Era essa a ideia básica. Mas assim, seria um episódio bem merda se eles só perdessem todas as partidas. E as regras, como é só o jogador que rola e eu não tô rolando dado, matematicamente a vantagem do jogador é maior do que a minha. Demais. Eu acho, quer dizer, eu sou de humanas. Mas... Não, mas é. Por exato, tirar 4 ou menos em 2 dados, porra, né? Vamos lá. O André invocou o poder do anel do demônio do Iruma pra tentar tanto crítico. Isso é só quem vê o anime do Iruma, que é onde se baseou o Irineu, vai pegar, mas provavelmente não. Sem mais, um grande beijo para todos, se cuidem, se protejam. Isso tudo mais parecer confuso, rola no chão, que apaga o fogo, diverte e ajuda a desviar de bolas arremessadas. É verdade. Sem dúvida, olha só, que uma boa evolução da frase. Vamos lá então para sereia amiga, uma palavra só. Olá, querido mestre Guaxa, e olá a todo o Guaxa Clã. Tudo bem com vocês? Espero que Tudo sim. Bem. Eu queria te fazer uma pergunta, Fênix. Diga. Esse personagem que tu tá lendo, ele é o quê? Sereia amiga? Ele é o quê? O quê? Uma sereia amiga? Eu não tô entendendo. Então, por muito tempo eu entendia como é uma sereia amiga, ponto. Depois de... é sereia amiga. Depois de meses, eu finalmente entendi. Ela botou separado nos comentários. E porra, é sereia amiga. Ela não é a sereia que ia afogar as pessoas. Quer dizer, talvez seja ela só querendo nos enganar, então cuidado. Ok, sereia. Eu vou te chamar de sereia de qualquer forma. Esses episódios que se passam no universo de Cavaleiro do Zodíaco. Que universo de Cavaleiro do Zodíaco? Bicho. Não tá entendendo, sereia. São sempre muito divertidos. Ainda mais com essa risada tão contagiante de Deb. Sem dúvida alguma. Esse trio foi incrível jogando juntos, obrigado. E Neo ficou muito real. Me fez lembrar uma amiga minha, que só depois de muito tempo convivendo comigo e outra amiga, conseguimos ajudá-la a superar o impulso de sempre dizer sim para as pessoas. Ri muito quando a personagem da Deb, mesmo após afirmar que não seria boa ideia contar à avó que suas orações funcionavam como apostas, a primeira coisa que faz quando acorda do coma é ligar para sua avó, pedir para ela orar para eles e apostar que eles venceriam. É verdade, a hipocrisia reina. E claro, o Fencas quebrando a quarta parede, sutilmente, mas nem tanto, sugerindo que o mestre tenha a mente perturbada. Também foram momentos de rachar de rir, KKJ. Cara, o Guaxa às vezes tem a mente um pouco perturbada. Mas aí que tá. Essa diferença da genialidade e da loucura é muito tênue. Mas é essa perturbação que nos agrada tanto. Faz parte. Quando eu vi as dicas no Instagram, também não imaginei nada assim. Na verdade, eu não consegui imaginar um cenário em que houvesse um esqueleto e uma boneca barra nessa mesma história. Não é uma mente perturbada, mas amamos ainda assim. Só mesmo o mestre Guaxa. Minhas perguntas são: o destino deles pós-morte está mesmo definido ou eles podem acabar mudando isso ao longo da sua vida? Não sei. Eu acho que provavelmente eles conseguem. Assim, personagem da Deb, a avó salva. A avó tem um salvo-conduto. Então a Deb pode fazer a bobagem que for. Se bem que a velha morre antes, né? Em teoria. Não sei. Ou não, ela é tão querida que sei lá, né? É verdade. Talvez ela enterre muita gente. Exatamente. Enfim, a avó se deu conta de que ela pode usar suas orações pra ganhar apostas? Eu espero que não. Se sim, ela vai acabar se corrompendo usando essas habilidades pra ganhar pessoal ou usar isso pra ajudar outras pessoas? Eu acho que ela vai usar isso pra ganhar Tupperwares em bingos de kermesse. É um bom uso de uma habilidade como essa. 3. Eu nasci numa segunda-feira de madrugada e não numa sexta-feira. Porém, constantemente as pessoas me ignoram ou não me percebem. Devo me preocupar? Foi o que eu disse lá atrás do carro. Meu pai é inteligente. Ele falou, não só o último carro, mas o primeiro carro da semana, ele é um problema. É isso. Tu foi registrado ali, a pessoa acabou de sentar e disse, a pessoa de gente já deve ter registrado e só passou tua ficha pra frente. Fica aí, então a dica seria amiga. No mais, força e luz a todos e bebam água. E claro, hashtag BobaFree. BobaFree, soltar boba. Talvez ela apareça esse ano, não sei. Se bem que prometeram textões gigantescos, se ela voltar a aparecer, eu tenho medo. A sereia de beber água, eu queria só registrar isso. Olha só, tudo se encaixa. José Schmidt Frota Neto.
Olá, Guaxamunidade. Bom dia, Guaxa, Guaxate e Guaxonvidade. Descobri esse podcast incrível há 3 meses. Eu acho descobri que tem quase 5 meses. O tempo tá passando rápido, né? Acabei de ouvir o episódio 100 e achei uma obra-prima. Espero em breve chegar nos dias atuais, já que estou no passado. Mas queria ser padrinho, o que você acha que eu devo fazer? Seja padrinho! Espero chegar nos atuais. É porque assim, ó, o grupo de spoiler é separado do grupo principal. Então quando tu entra tu se tornou padrinho, às vezes leva uma semana. Lembrei agora que faz bastante tempo que eu não olho o e-mail. Mas eu vou lá no e-mail, te mando o link pro Telegram. Tu entra no Telegram, aí tá no grupo principal. Aí lá tem vários subgrupos e um deles é o grupo de spoiler. No grupo principal ninguém vai comentar nada dos episódios anteriores. Então tu pode ser padrinho a qualquer momento. Começou a ouvir hoje, por esse episódio que é a leitura de comentários, o que não faz o menor sentido, mas que é a padrinha, não tem problema. Pronto, me tornei, inclusive ele já se tornou. Ok, não defendi a toa. Como não sei do que se trata esse episódio, vou dizer, uhul, parabéns, que episódio incrível. Eu sei que será porque sempre são. Abraços a todos, vejo vocês no futuro. Até o futuro, querido. Olha, um salvo-conduto de elogios a priori. É isso aí. Obrigado, José. Eu tenho que reclamar só pra entrar no bingo. Ah, não, um ver mais, mas eu tô de boa porque caiu por fãs. É verdade. A Tábua Carneiro inaugura o ver mais. Caraca, é grande mesmo a parada. Boa noite, Guaxomunidade, Guaxonvidade. Oi, eu tenho perguntas, muitas, e são muitas mesmo. Quem era o terceiro jogador do céu? Jesus? Sim. Essa história se passa no universo de CDB, né? Na época da nova geração já? Antes da nova geração. Entre a antiga e a nova. Teria alguma forma do Bacana se salvar do inferno? Não. Não pela... assim, psicologia, sei lá, não sei, eu acho que não. Ok. A avó da personagem da Debbie pode ter perdido a salvação ou ela nem se ligou no poder que tem? Deixa eu fazer vista grossa, ela é idosa. O avô do personagem do Fencas é alguém conhecido? Não. Se o Irineu trabalhar pra morte, ou vai trabalhar um dia, já vimos ele no exercício da sua nova profissão alguma vez? Ou veremos? Não, porque a função da morte é ser... ela não se destacar no ambiente e poder fazer o trabalho dela de forma que ninguém note, né? Ou seja, pode ser que ele já tenha aparecido em vários episódios e vocês só não perceberam, porque ele era o Irineu. Isso, eu esqueci de citar na gravação, os jogadores esqueceram que ele tava lá, mas ele tava. Então, podem até fazer aí um retcon aí de todos os episódios do Guaxaverso e onde o Irineu estava e o Guaxa não citou. Fica aí a dica pra vocês. Cara, dá pra fazer, assim, eu vou falar porque eu provavelmente vou esquecer de fazer isso depois. Daqui, sei lá, há muitos episódios, alguém morreu no episódio. Morreu. Pá. Foi só o áudio do André falando, oi, gente. E não explica nada, só deixa solto, sabe? E daí quem pegou. Fiquem ligados. Maravilhoso. O que aconteceria se eles perdessem alguma das partidas? Como eu falei, você explicou, né? A alma de cada um deles estava loteada por um lado. Então eles iam ter que jogar de alguma forma para tentar salvar essa alma. Mas, assim, eu tava, pelo menos a maioria das partidas, eu imaginava que eles fossem ganhar e com isso pudessem negociar e no fim ganharam tudo. É que nem jogo de RPG antigo, gente. Parece que era mundo aberto, mas era tudo caminho trilhado, né? Você, de alguma forma ou de outra, a gente ia pro mesmo caminho. Talvez, assim, o único que poderia não acontecer é eles ressuscitarem e jogarem a partida final. Ah, sim. Aí o final alternativo seria o Bad End e eles assistiriam a final do Mundo dos Mortos e os Cobras Roxas venceriam a final. Mesmo machucados. Caraca. Os reservas machucados teriam vencido a final. Ia ser bonito, mas foi melhor assim. Porque somos as Cobras Roxas. Não entendi a referência sobre ter nascido na sexta às 6h57. Você já explicou. Seu pai, carro e isso. Final. Por que isso torna o personagem do André uma pessoa esquecida pelos outros? Por essa explicação. O time reserva que jogou enquanto os personagens estavam em coma tinham algo de especial também? Eles eram muito bons no jogo. Eles nasceram com esse talento neles. Mas como a maioria dos talentos a gente mostra sem saber que usar. No caso deles, eles usaram. Mas não eram tão bons quanto a gente. Como eles conseguiram sair de quase últimos colocados pra chegar no final? Então, é porque eu não sei. É porque é um filme. No caso, é uma história. É porque o nome da história é A Ascensão das Cobras Roxas. Isso. Se fosse já um pré-estabelecido, seria As Cobras Roxas sempre foram boas. Olha só. Assim, desculpa, gente, é a história. Como esse time titular era tão ruim, mesmo assim conseguiram vencer a partida inicial e a morte. Na época eles não tinham poderes ainda, venceram na raça mesmo? Na raça mesmo, Tá duvidando da gente, é isso mesmo? Pô. Assim, até porque a morte não levou 2 jogadores profissionais de queimada, ela jogou 2 jogadores de basquete. Então isso dá uma pequena vantagem. Tô inventando aqui.
pros jogadores. A partir do momento que eles venceram a morte e tomaram consciência, o André sabendo que tinha um poder extra, eles já se tornaram maiores do que eles eram. E fora assim, porra, Beatles, eles eram muito bons cantando e compondo e brigando entre si. Mas jogando Queimada, eu nunca vi, pelo menos até onde eu sei, eles não conheciam o jogo. E o terceiro jogador, não acho que Queimada, embora seja antes da 2000 anos antes dele, a invenção da Queimada, eu não acho que ele jogava. Eles estavam sendo sabotados de alguma forma? Não, eles só ganharam. O acidente do ônibus foi só um acidente mesmo? Quero saber também. Não, lembra que eles estão no ônibus e se tocam? Eles foram desafiados pelos garotos do Flipper, mas não viram os reservas dos garotos do Flipper? Os reservas cortaram o freio do ônibus. Foi uma sabotagem, Foi. Que safados. Malditos. Foram os reservas do time que causaram acidente? Sim. Isso. Esses malditos, a gente ainda vai pegar eles. Qual o seu trauma com ônibus de viagem? Abra seu coração pra gente. Eu andei muito de ônibus de viagem. Eu fiz geografia, eu viajei o país todo, quase o país todo de ônibus, gente. Tipo, adolescente não, na faculdade já é adolescente, só que é adulto. Adolescente que pode ir preso e não toma banho. Há histórias. Bem, é isso. Obrigado pelo episódio. O narrador foi 100%, os jogadores foram 100% cada um, e o editor foi 100% também. E PS, ainda sobre a questão dos aquários, sempre penso na sala do Senhor Dedos de Salsicha, com aquários de todos os tipos e tamanhos, redondos, quadrados, retangulares, domas, cones, triangulares em cima das mesas, prateleiras, pilares direto do chão, pendurados por cordas, etc. Pois pra mim faz mais sentido que ele varie nos modelos de aquário, já que tudo ali são testes. Então, se o modelo de aquário existe, ele tem. Novamente, o comentarista tem uma teoria melhor que a minha. Eu prometo que talvez isso se torne canon daqui pra frente. Mas todos os aquários citados até o momento eram retangulares. O Tô Desistindo! Não desista, querido. Obrigado por comentar aqui no episódio. Ele coloca altas referências nesse episódio. Olá, Guachate, ilustríssimo Guacha, Juvidade do Dia, que é o Fênix. Oi. Patrocínio Corvo Corporation, brincadeira. Moral da história, se forem pro limbo, pro céu ou pro inferno, tenham um grito de guerra e um maiô masculino. Estilosos. XD. E leiam antes de assinar qualquer coisa. Salvo quando está em branco, daí não precisa ler. Ou será que precisa? Fica a dúvida. Adriano Trota. Que é a morte. Adriano Trota, que é a morte. Olá, amigos! Sim, estou no chat da Twitch e passei rapidinho só pra dizer que eu sou um dos ouvintes que não perceberam quem era o suposto baterista dos Beatles. Ok, Porque tu é jovem, provavelmente. Só fiquei sabendo agora. Portanto, se você que está ouvindo também não percebeu, espero que ainda existam outros, não se sintam mal. Tamo junto! Grande abraço a todos, sempre um prazer e uma alegria participar dos episódios. E voltei! Lembrei de uma dúvida duvidosa. Quem seria o menino das perninhas tortas que o Sr. Morte menciona ter vencido anteriormente? Abraço, biscoitos a todos, kkkk e Joca. Mas Jota, meu Deus, são mutações. O Garrincha. Por algum motivo estava dando rascunho original e ficou. Anderson Catamari Vilas Boas, ele coloca: olá a todos os guaxinins presentes, cada qual exercendo sua função. Marcelo, sou eu. Oi, mãe, é você? Convidade, que é o Fênix, chat e ouvinte. Primeiro, um punhado de biscoito a todos envolvidos, em formato de bola-cabeça, em homenagem à versão original da Queimada, conforme a introdução do episódio. É verdade. Que incrível o episódio. Excelente a forma como os jogadores e, consequentemente, os personagens são entrosados, e as sacadas do Guaxa ao longo do episódio, caraca, geniais, tudo perfeito. E que surpresa incrível saber que esse mundo está na mesma linha dos Cavaleiros do Bicho, e das Guerreiras Mágicas, e dos Ratinhos de Alcantarilha, e das Corridas do México. Já consigo imaginar uma enorme combinação diferente de crossovers. Não vai acontecer, gente, parem com isso. Campeonato Mundial de Queimado no México e um antigo autódromo das corridas. E então, no Oriente, não lembro se é no Japão que tem as Guerreiras Mágicas, é no Japão. E acontece algo que precisa de uma Guerreira Mágica intervir. Talvez um cara do Brasil que foi pra lá aprontar alguma coisa vilanesca junto foi um Cavaleiro do Bicho pra impedir. Teremos então um Cavaleiro do Bicho, uma Guerreira Mágica e um jogador de Queimada juntos? Não sei. São tantas possibilidades, todas incríveis. Mas é isso. Vim aqui comentar já durante a gravação para agradecer o Guaxa, que dessa vez acertou meu sobrenome. KKKKKK J, por extenso. E um grande beijunda a todos vocês. Ele continua.
voltando pra perguntar uma coisa. Tem um episódio já antigo, que, se não me engano, os personagens passam tempo, ou foi quase o episódio inteiro, não lembro, em uma estação de trem. Ou era um hotel realmente, não lembro. Eram os dois, no mesmo lugar. Sim, é a resposta. Mas lembro que tinha algo a ver com eles terem morrido e alguma coisa a ver com os tickets. Enfim, esse episódio estaria na mesma linha desse episódio da queimada? Eu tenho certeza, quase certeza que sim, eu teria que reouvir o episódio. E que daí a morte que tá lá, que na verdade é uma mulher, né, uma morte japonesa, ela trabalha pra esse morte que tava ali de roupão jogando queimada. Porque a ideia é essa, se você manda em alguma coisa, você tem que ter pessoas pra fazer por você, enquanto você brinca de queimada com gente que morreu. Prioridades, afinal. Prioridades. Quero então agradecer aos novos padrinhos, ao Douglas Pierre, ao Marcos Matias, ao Felipe Batista de Souza, Lucas Carlos Fernandes, ao Jonathan Máximo, a Fernanda Martinelli, ao José Smith, ao Andrei Benevenuto Costa e Silva, ao Vitor Carvalho, ao André Rodrigo da Silva, Maxwell Rocha Santos, Sharon F. Fraga, Larissa Ieda Bentes, Mário, só Mário, talvez Mário, assim como o Mário do Super Mario. Guilherme, só Guilherme, talvez Guilherme Mário. O Ricardo Becker Krummanauer, eu devo ter errado, desculpa. O Gustavo Fedorovics Meira Rocha, a Marta, só Marta, talvez Marta Mário, e o William Lourenço Duarte. E Fencas, antes da gente encerrar, temos algumas perguntas. Sim. O RP Guacha usa um sistema muito simples que tem atributo que vai de 2 a 5. Certo. Qual o seu atributo favorito? Eu tenho um favorito, cara, depende do personagem. Realmente é aquele que mais se encaixa na descrição do personagem. Então dá pra ser de 2 a 5, assim, pra... Sabe, tem que fazer sentido na hora que você tá jogando. Não dá pra você fazer um cara que não dá pra você fazer o Paper e querer que ele tenha um atributo todo de um cara jovial, entendeu? E vice-versa. Agora, tal qual um pai tendo que escolher um filho, tu já fez alguns personagens icônicos aqui. Devo destacar os dois principais agora, o Bacana e o Paper. E tem outros personagens, tem aquele da ilha lá que tu jogou com o menino do Chutando a Escada. Uhum. Que tem a Deb lá também, inclusive. Verdade, morremos todos. De todos os seus filhos, de todos os seus personagens que tu já fez, qual é o teu favorito? Cara, eu acho que o que pegou foi o Paper, né? Porque, foi divertido. Eu gravei 3 episódios com ele, né? E sempre uma delícia gravar com a Ju e com o Danilo. E as aventuras eram absolutamente insanas como essa. E, cara, eu falei, a gente chorou de rir durante a gravação. Se você tem isso, você fica um carinho especial. Não só isso. Volta e meia vem algum padrinho, algum ouvinte da RP Guacha falar comigo sobre o Paper, falando que era um personagem incrível, ou me pedindo áudio com aquela voz assim. A minha esposa, às vezes, ela gosta que eu faça a voz, assim, andando na rua. A gente tava andando dia desses na rua, e aí a gente começou a discutir alguma coisa e eu comecei a ser rabugento com alguma coisa. Aí ela, o Paper chegando. Aí eu comecei a ser rabugento falando com a voz do Paper, porque de fato eu fico assim às vezes. E aí... Mas enfim, sem dúvida, eu acho que é o personagem que mais marcou, né, cara? Eu não sei, já que você tá atrasado, talvez a gente corte essas perguntas aqui, mas tu lembra de algum NPC favorito? Um que eu acho que a galera gostou muito foi o Pintor. Pintor, Né, que foi... Eu lembro que você tinha me dado um background, assim, do que seria a história, o que seria o personagem. Eu falei, cara, o cara é um pintor absolutamente maníaco. Eu falei, eu tenho que fazer uma vozinha de um cara assustador, né? E depois até ganhou um episódio próprio, né? Sim. Mas eu acho que foi um bacana. E eu ouvi recentemente um que ficou bem bacana também, que é um dos primeiros episódios, que foi aquele dragão, acho que foi do episódio 3. Que começa como dragão e depois se torna humano, né? Que aí quando eu começo a fazer a voz mesmo, que foi legal a voz, né? Que foi uma voz muito diferente das outras. Eu não sou longe de ser artista como os dubladores que participam aqui, como o próprio Danilo, ou o rapaz que comentou agora, perdão, esqueci o nome, o Adriano, isso, Trota. Longe disso, eu faço só de diversão aqui mesmo, então as minhas vozes acabam ficando parecidas, né? Claro. Mas esse do dragão eu acho que foi um trabalho mais de impostação de voz, ficou bacaninha. E personagem ou NPC dos outros, assim, tem algum que tu lembra? Cara, eu acho que como personagem, e aí virou piada quase aqui, né, de falar do Corvo.
que a construção dele é muito boa no episódio. Né? É um cara, é muito misterioso. A gente tava muito preocupado com outras coisas no episódio e aí não prestou tanta atenção nele. Mas quando você ouve, você vê, cara, esse cara pode ser maravilhoso como um vilão aí em trocentas oportunidades. Foi uma construção muito boa dele como personagem. Não sei se ele já apareceu mais recentemente. Não. Caso sim, peço perdão. Não, Ele né? realmente é um tabu. Ele tá lá no episódio 2 e ele ficou lá. Tá só lá, né? Ó. Então, assim, mas foi uma construção muito, muito bacana como personagem. Então, é um que eu lembro imediatamente. Pra mim, é sinônimo de RPG Guacha. Ok, não vou levar pro pessoal, vou só aguardar aqui. Com quem tu gostaria Já falei da mente perturbada, né? Com quem tu não jogou e gostaria de jogar um RPG Guacha? Cara, com quem eu não joguei e gostaria de jogar? Não sei. A minha esposa tá levantando a mãozinha aqui. Queria que a Amanda jogasse contigo ou com o Fencas ou sem o Fencas quando foi pra ela? Ó, você jogaria comigo ou semigo? Ela é tímida, mas eu acho que ela seria uma ótima jogadora, porque ela gosta de interpretar. Ela daria uma boa atriz em geral, então eu acho que ela entraria no estilo. Mas ela é um pouco tímida mesmo. Mas. Talvez. Ela tá perguntando se teria uma história com Comfort Food. Se tivesse, ela iria. Mas, cara, com alguma pessoa... Não sei, tem muita gente boa que joga, cara, mas... E também tem muita gente nova que joga. Sim. Como eu disse, faz tempo... Eu tô muito desatualizado. Então, assim... Então tu vai ser político teria que- e vai te abster. Eu acho que, assim, eu já joguei com muitos dos meus amigos do SciCast, o que me deixa muito feliz. Inclusive com o Tari, que é absolutamente perdido. A primeira vez verdade. que ele jogava RPG, né? Mas foi muito gostoso de qualquer forma. Então, sabe, seja lá com quem for, eu sempre me divirto jogando as aventuras. Então, não responderia essa, cara, por total desatualização. O chat tá em campanha pela Amanda já. Amanda, pô, eu tô falando, tem que convencer ela aqui. Pra registro aqui, o Thomas Eric, ele escreveu: minha esposa adora vocês. Se puderem mandar um beijo pra ela, Thalita. Beijo, Thalita. É o nome da fera, abraço. Beijo, Thalita. Eu vou deixar isso na edição. Fera. Oh, Thalita de São Paulo. Sei lá É do que engraçado ela que daqui a pouco ninguém vai entender essa referência, porque como ele saiu da Globo, É verdade. morreu, foi pra Band. verdade. Foi pra Band. Tá lá. Tá lá, é verdade. Ele, o Zé Camargo. O programa do Zé Camargo é muito bom. Só que decidiu concorrer com o Pantanal, também outro que faleceu, infelizmente. Fencas, quer deixar algum recado pras pessoas? Uma rede social? Gente, rede social tá com nada não, até Twitter tá cada vez pior. Então, mas fiquem aí entre os seus. Eu acho, apesar de não estar no grupo principal do RPG Guacha, mais uma vez por total e absoluta falta de tempo, eu acho que é uma comunidade que desde o início se construiu muito sólida e muito bacana com todo mundo que tá lá. Então, se você tá ouvindo isso aqui ao vivo, ou se você já é um padrinho e participa ativamente ou não, mas tá lá, você pode ver isso em loco. Então, continuem assim. Fiquem junto aos seus, ainda mais em momentos não tão fáceis como o que estamos passando e que poderemos passar. E aos que não são padrinhos, padrinhas do RPG Guacha, considerem, sinceramente, tanto por esse grupo, que é um ativo espetacular, quanto e principalmente para levar essa ideia para frente, porque eu sempre falo para todo mundo que o RPG Guacha, para mim, é uma das ideias mais interessantes que eu já vi em podcast, mas mais do que isso, a execução é muito bem feita. As histórias do Guacha, todas as histórias que eu já ouvi, que eu já participei, elas são sempre espetaculares, gente. Algumas mais emocionantes, algumas mais engraçadas, mas todas que fazem valer a pena o tempo que você investe ouvindo. E, cara, é um tempo que ele gasta pra fazer tudo acontecer. Então, por isso, sem dúvida, tem que manter o projeto. E caso, então, você não seja um apoiador, considera isso, porque é um projeto que merece continuar daqui pra frente. Agradeço suas palavras. Quero mandar um beijo também pro Caio Cruz, que ele também deixou o primezinho dele lá, mandou uma boa noite mais cedo. Fez aniversário esse fim de semana. Caio Cruz é provavelmente a segunda pessoa que mais sabe do Guaxaverso, só perde pra mim, porque simplesmente eu tenho cartas que ele não tem. Mas fora isso, ele é um espécie... Assim, ele sabe mais do que seria saudável saber. Mas obrigado, querido. Obrigado por se dedicar a organizar essas ideias.
Ele é o cara daquele meme do Sherlock, né? Que faz o quadro com... É ele. Inclusive tem essa foto com a cara dele lá no grupo dos padrinhos, inclusive. Entendi. Parabéns, Caio, pelo aniversário e por essa obsessão saudável. Fez aniversário ontem. O Craio, né? Uma vez eu errei. Assim, eu erro palavras difíceis, tipo Caio. Uma vez eu falei que era Craio, que é Caio Cruz. Aí eu Craio, sabe? Entendi. E daí ficou o nome dele, ele foi rebatizado agora, inclusive. Quero agradecer a todos os padrinhos, aos novos padrinhos. Quero agradecer a você que não pode apoiar e tá ouvindo, né? Você que não quer apoiar e tá ouvindo também, obrigado de qualquer forma. A você que segue a gente nas redes sociais, saiba que só existe o RP Guacha porque você nos apoia, porque você nos ajuda. O pessoal elogia minhas ideias. Imagina se eu tivesse bastante tempo pra planejá-las, se eu tivesse a maioria dessas ideias é trajeto pra casa, ou indo ou voltando do trabalho. Então, poxa, apoia esse projeto que a gente possa conseguir fazer cada vez mais. O RP Guacha só existe porque você existe. E o Guaxaverso... não, no caso, o Guaxaverso não existe. Beijo! Do dia pra noite, os esportes mais populares dos estados brasilienses. Tá certo isso? Quem nasce nos Estados Unidos do Brasil é o quê, Fencas? Estado brasiliense me parece uma boa. Se você inventou, você pode inventar gentílico. Ok. Corta isso, editor. Antes de eu falar, eu só quero deixar registrado que você fez um retcon esse negócio do Vaneirão. É porque no Sul, o Sul não apareceu na trilogia original. Ah, tá. Retcon. O Sul é outro reino. O Sul é loucura, é lança e gaúcho. Vamos lá. Quê? Tá cortando o dela. Eu acho que é o filtro do Audacity. Pode ser. Salvando o nosso ouvido. Pode ser porque eu tô mexendo aqui, eu mexi minha cabeça pro lado, tipo, indignada. Eu não entendi a provocação dele e só falei, claro que eu vou segurar. Um dado. E eu tiro 2. A bola vem com força, tu sente assim, quando tu segura ela, tu sente teu tênis arrasta. Tu tá de tênis aí, imagina? Sim. O colando, ok, porque nunca sabe, né? O teu tênis dá aquela arrastadinha assim pra trás com a força do impacto, mas a bola tá ali, nas suas mãos, como bebê no colo de uma mãe. E vocês venceram. E olhe só pra ele. Vocês são patéticos! Chupa! O último garoto do Flipper, o líder daquele grupo, cai sobre os joelhos e repensa toda a sua vida. Rapidinho, uma questão aqui, com o risco do meu time me odiar, mas 2 não é uma falha? Não, porque ele tava agarrando a bola. Ai, muda. Ah, desculpa. Editor, corta tudo isso. Não, mas eu tinha Desculpa, entendido. Fencas. Eu tinha entendido. Não, que... Defesa. Mesmo agarrando? Eu também achei que era ataque. Não. Defesa é atributo ou mais sempre, desculpa. Ok, é novo pra mim também. Desculpa, Fencas. Vamos voltar retroativamente, então. Guarda isso pro um pós-crédito. Obrigado, André. Porra, vou te chamar sempre, tá? Garantido. Mas não foi na maldade, não. É isso que dá chamar advogado pra jogar RPG, porra. Eu jurava que pra você desviar ia ser mais. É só um dado ou 2. Não. Tá. Sempre é. Tá em defesa e atributo ou mais. Perdão, voltando. O Iruma joga meio. O Iruma, eu chamei de desculpa, o Irineu. O Irineu. Pior que eu só saquei o Irineu na hora que tu leu. Porque eu não tinha sacado o nome, né? Mas vamos lá, de novo. Eu repito meu patético. Não repete porque tu não falou. Eu nunca falei isso, é verdade. Foi uma realidade alternativa. Foi. É que eu tava de cinto. Eu não vou criar uma desculpa pra cada um de vocês. Corta aí, vocês estão. Coitado do editor. Vamos lá. É só ele pegar o áudiozinho original e colocar. Vamos lá. Eu confio em ti, Zorzal. Tá, tranquilo. Ninguém sacou, é sério isso. Ninguém comprou o Beatles. Eu entendi, mas... pessoa que eu não conheço. Ok, vamos deixar assim. Corta meu comentário, editor.
E chegaram, sei lá, o nome pra capoeira, eu não pensei em capoeira, eu tava fazendo isso antes do horário, capoeira. Como é que é nome de capoeira? Existe nome de capoeira? De grupo de capoeira? Mestre alguma coisa. É cordão de ouro, normalmente, essas coisas. Exatamente. Toca do Leão, Raízes do Brasil. Birimbau. Sei lá, birimbau atômico, alguma coisa assim. Eu mestro pra outro grupo essa aventura e lanço no feed se vocês perderem esse áudio. Eu não vou perder a aventura. Eles vão ter a dancinha da cobra? Não. Vão perder vão perder os jogos daí, certeza. Eles vão derrubar o diabo num movimento? Não vão. Mas. Tá. Gravando Voltou aqui, todo eu mundo, né? Uhum. Deb, tudo certo? Tudo certo. Desculpa, a Deb é Zorzal. profissional. Deb pode voltar a gravar, Zorzal. Os outros depois tu me dá um feedback.